Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E se quiser ver mais relatos, só que sem assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição desse vídeo, ok? E vamos pro relato de hoje, que é este: A Sombra que Falava por Mim e Minha Mãe. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu acredito que todos que acompanham os relatos sonham em escrever para vocês. Chega a ser emocionante escrever: Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Olha, quando for postar o relato, me avisa. Para eu não perder, pois eu quero assistir na íntegra, ok? Olha, Ana, é viciante assistir os relatos. Sempre procuro assistir durante o dia e sempre que começo a ficar apavorada e ver bicho por todo canto e sentir medo de andar pela casa à noite, eu preciso passar um tempinho sem te assistir. Agora não mais, agora você pode me assistir lá no Conto pra Ana, porque lá não tem assombração. Eu tenho que passar um tempinho sem te assistir até voltar a ser normal. Ai, meu Deus. Ana, teve um tempo que eu tava assistindo muitos relatos sobre os doppelganger. E em um desses dias, enquanto assistia, o meu filho saiu do banheiro com a toalha enrolada em volta da cintura, com a roupa suja. Com a toalha enrolada em volta da cintura e com a roupa suja nas mãos, indo pro quarto onde ia trocar de roupa. Só que o chuveiro continuou ligado. Gente, eu gritei o nome dele pra reclamar de ter deixado o chuveiro ligado, né? Mas aí eu fui pega de surpresa com ele me respondendo dentro do banheiro. Oi! Eu soltei o celular e passei mais um tempinho sem te assistir até me recuperar. Bom, vamos ao relato. Caso haja nomes, os nomes já estão trocados. Menina, mas como assim? Quando você assiste os relatos, você começa a ver as coisas que você está assistindo? É relacionado? Você fica sugestionada ou você tem mediunidade mesmo e aí as coisas começam a acontecer quando... Menina do céu. Bom, tudo começa com a minha primeira experiência de vida, que eu espero ver nos comentários quem é que tenha passado pelas mesmas experiências que eu, tá? A minha primeira visão de existência. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Eu me vi no chão, sentada com alguns papéis e lápis de cor, também no chão. Cheguei a ver as minhas perninhas e bracinhos de bebê. Era como se os meus olhos estivessem fechados e se abrissem. E a primeira visão fosse aquela cena. Então eu levantei a minha cabecinha e olhei para minha frente, onde havia um sofá com 3 mulheres. 2 sentadas no sofá e uma sentada no braço do sofá. O sofá parecia ser grande e eu bem pequenininha, acredito. E eu bem pequenininha. Acredito que tinha, sei lá, talvez alguns meses para um ano de idade. As 3 mulheres me olhavam com lindos sorrisos. Sabe quando tem um neném fazendo alguma coisa fofa? Que você olha, abre um sorriso e diz: ai, que fofinho! Assim. Era isso que eu via nos sorrisos delas, como se olhassem para mim e tivessem me achando fofinha ao tentar pegar o lápis de cor para rabiscar o papel. Mas eu não reconheço nenhuma delas. Sempre que eu me lembro, eu tento lembrar, ver se eu reconheço ali alguma tia e tal. Minha mãe, mas eu não sei quem são elas. Depois dessa cena, era como se os meus olhos se fechassem outra vez. E quando se abriram, de novo eu já estava em outra cena, um pouco maiorzinha, com uns 3 ou 4 anos, não sei bem ao certo, mas estava deitada em uma cama de casal tomando um mingau na mamadeira. Quando olhei para o lado, tinha um menino também deitado tomando mamadeira, e era meu irmão. Era a primeira vez que eu estava vendo, que você tem a lembrança de vê-lo, né? Terminei de tomar o mingau e me levantei, e aí eu fui até o outro vão da casa com a mamadeira na mão, só de calcinha, assim, e pela primeira vez eu vi o restante da casa, que só era de dois vãos. O que é um vão? Ué, o lado da casa, alguma coisa assim?
E aí eu vi uma mulher de costas mexendo no armário. Fui até ela, entreguei a mamadeira, vi minha mãe pela primeira vez. Quando ela diz vi pela primeira vez, eu acredito que é a primeira lembrança que ela tem sobre essas coisas, né? É como se naquele dia minha mente dissesse: a partir de hoje você criará memórias. E apesar de me lembrar de 3 ou 4 episódios vividos naquela casa, hoje eu fico emocionada lembrando de ter visto os primeiros amores da minha vida pela primeira vez. Já mais tarde, um pouco, maiorzinha, eu não lembro quantos anos ao certo, eu vi a minha mãe e a esposa do meu avô falando com ele, mas eu não o via. Mas eu ouvia sua voz por trás da parede. Só depois eu entendi que eram 2 casas divididas por uma só parede e ele ia fazer uma porta ali para ligar as 2 casas e para então se tornar uma casa só. Só que ao quebrar a parede tinha um pequeno ratinho que estava dentro de um tijolo e a minha mãe e a esposa do meu avô gritando, histéricas, cada uma com uma vassoura na mão, esperando o ratinho cair no chão para então retirar o tijolo. Ana, eu vi o rato pulando. Como? Ana, eu vi o rato pulando, se partindo ao meio no ar e entrando numa parte dentro do pé da minha mãe e a outra parte dele no pé da esposa do meu avô. E cada uma sacudia o pé dizendo: eu vi ele pulando em direção ao meu pé. E a outra dizia: não, mulher, ele pulou em cima do meu pé. E eu ali olhando sem entender nada. Menina, como assim? O rato se dividiu em 2? Então, Ana, daí por diante eu sempre via vultos. Só um adendo aqui, eu também tenho lembranças de quando eu era muito novinha, do jeito que ela tá falando aí. Eu tenho lembrança, eu falava até pra minha mãe confirmou, de estar andando no estúdio fotográfico que tinha um carpete verde no chão. E aí minha mãe falou: é o fotógrafo que a gente levou você para tirar aquela foto. Você tinha 11 meses quando você foi para lá. Eu lembro da minha altura andando, de estar dando a mão pro meu irmão e pra minha mãe. Eu era pequenininha, sabe? E eu lembro do carpete, é só um vislumbre, assim, sabe? Também tenho lembrança de estar sentada num tapete amarelo, meio peludo, assim, no chão, entre a cama e o berço, e o meu primo tá dentro do berço, eu tava comendo milho. E o meu primo num berço, então significa... E ele é, acho que 3 anos mais novo do que eu. Então eu devia ter uns 3 anos também, ou até menos, dessa lembrança, sabe? E são coisas que vinham na minha cabeça e eu ia confirmar com a minha tia. E aí minha tia falava: realmente era assim mesmo o quarto. Esse tapete eu tinha assim. Eu falei: então são lembranças de memórias assim de quando eu era bem novinha mesmo. Então vamos lá, continuando aqui. Então, Ana, daí por diante eu sempre via vultos, aquelas sombras correndo no canto do olho, sabe? Quando a gente vira pra ver não tem nada. Essa introdução toda é só pra mostrar que eu já nasci com acontecimentos estranhos assim desde bebê. E daí por diante foram muitos acontecimentos estranhos de verdade. Mas eu vou pular todos aqui para focar no dia que eu vi literalmente essa sombra me olhando sem ter olhos. Nunca consigo lembrar exatamente a minha idade nesse acontecimento. Eu chuto que eu tinha uns 10 anos. Estávamos dormindo, eu e meu irmão, em um cômodo perto da cozinha. Uma casa muito humilde, praticamente dormia na cozinha, sabe? Mas como não tinha muitos móveis, parecia que eram cômodos separados, de tão vazios que eram. Era uma bicama, tipo daquelas camas que tem um gavetão com colchão embaixo. Durante o dia, esse gavetão ficava fechado e à noite a gente abria para eu dormir. Eu dormia na gaveta e o meu irmão na cama, né? Ou seja, eu dormia na caminha auxiliar, que vinha por debaixo da cama, e o meu irmão na cama. Eu sempre fui uma pessoa que acorda muito à noite, nem que seja para me espreguiçar e mudar de posição, mas os meus olhos se abrem, tipo, eu acordo, eu olho pro quarto, eu registro a cena, mas rapidamente volto a dormir. Em uma noite normal, que os meus olhos se abriram ali para provavelmente mudar de posição na cama,
tinha uma sombra me olhando. Ela estava com o corpo por trás da parede que dividia a sala e o cômodo onde eu estava, e a cabeça do lado da minha cama, como se estivesse olhando ali, como se estivesse me olhando dormir. A sombra percebeu que eu tinha visto e rapidamente tirou a cabeça, se escondendo totalmente por trás daquela parede. Não era um vulto, nem bem uma sombra. Tipo aquela que a gente vê que reflete na parede ou no chão, sabe? Quando a gente é exposto a alguma luz. Não era bem assim. Era uma sombra, na verdade, como um corpo humano de pé. Um corpo com cabeça, braço, pescoço, perna, tudo assim. Só que era tudo muito preto. A cabeça era uma bola preta que, igual a gente vê a sombra mesmo, mas não é que ela era refletida na parede. Tipo, não era em 2D, era em 3D, digamos assim. Ela estava em pé, como se fosse uma pessoa, e ainda se escondeu de mim quando percebeu que eu a vi. Eu fiquei paralisada, com o coração acelerado, dizendo para mim mesma: o que foi isso que foi para a sala? Fiquei olhando com medo que a sombra voltasse, né, a colocar a cabeça ali para me olhar outra vez. E foi quando eu vi a sombra rapidamente sair da sala e ir para o quarto da minha mãe. Olha, eu não vou conseguir explicar direito, mas de onde eu estava deitada, dava para ver a porta do quarto da minha mãe, que não tinha porta, na verdade, né? Era só uma cortina. Naquela época, quando a gente não tinha condições de colocar portas, a gente colocava cortina. E eu vi essa sombra rapidamente correndo, quase que dando um pulo, com uma grande passada, assim. Sabe quando tem uma poça d'água no chão e você dá aquele pulão em um passo só para passar por cima? Foi desse jeito. Ana, eu fiquei com tanto medo e preocupada com a minha mãe, fiquei pedindo a Deus que não deixasse nada acontecer com ela. E mesmo com o coração acelerado e em pânico, o medo da minha mãe morrer era maior. Então eu pedi a Deus por ela. Fechei os olhos, fiquei lá quieta, mas acabei adormecendo. E sonhei com um lutador de sumô. Isso mesmo, Ana do céu. Isso mesmo que você leu. Aqueles homens, né? Grandões, enormes, com tecido enrolado nas partes íntimas, como se fosse uma fralda. Branco, olho puxado, com aqueles palitos na cabeça, né? Como se amarrasse num coque. Mas tem um detalhe, tá? Nessa idade, eu nunca tinha visto na TV ou em qualquer outro lugar um lutador de sumô. Eu era uma criança. Cadê? Naquela época, a criança vivia na rua. Se não tivesse desenho animado passando na TV, todo o programa era chato. Então, eu não ficava vendo televisão, não ficava com a televisão ligada, só se fosse para assistir um desenho. E eu nem lembro se naquele dia tinha televisão, naquela época tinha televisão em casa, não tinha acesso à internet também, e o celular tinha acabado de ser lançado, assim, né? Só quem tinha dinheiro é que tinha celular. Então, como a minha mente conseguiu criar aquele homem no meu sonho, aquele lutador de sumô, da onde minha mente tirou aquilo? Bom, enfim, aquele homem vinha na minha direção, no sonho, meio que agachado, dando aquelas passadas largas, exatamente como faz no sumô mesmo. E eu fui sentando na cama, me acuando na parede, gritando, chorando, desesperada, vendo ele vindo, subindo na minha bicama e colocando a mão no meu pescoço para me enforcar. Graças a Deus o sonho não durou muito. Logo eu acordei desse pesadelo, mas infelizmente eu saí do pesadelo para entrar em outro. Quando eu acordei eu não conseguia me mexer. Meus olhos estavam pesados, mas o pouco de esforço que eu fazia para abri-los, eu conseguia ver o meu irmão dormindo na cama dele. E Ana, pela primeira vez eu estava tendo a minha primeira paralisia do sono, entendeu? Era a primeira vez da paralisia do sono. Infelizmente, seria também a primeira de tantas outras. Até hoje eu tenho isso, é horrível. E aí, depois de muito tempo tentando me mexer, sem conseguir entender o que estava acontecendo e associando tudo o que estava acontecendo a essa sombra, eu pensava,
se tudo isso tá acontecendo comigo, imagina com a minha mãe, que tá lá com a sombra no quarto dela. Então eu desisti de tentar me mexer e só fiquei lá, quieta. E como num passe de mágica, enfim, o meu corpo se mexeu. E eu pensei, mas é isso que acontece, gente. Quanto mais você se desespera para sair, mais difícil é. A melhor coisa é manter a calma e ou tentar sair de leve, ou que nem ela fez, ela ficou quieta. No que ela acalmou, o corpo voltou. Então eu pensei, não dá mais para ficar aqui na cama. Eu preciso enfrentar o meu medo e ver se a minha mãe tá bem ou se a sombra tá fazendo mal para ela, né? Assim como fez comigo. Aí eu me sentei na cama com muito medo, coloquei meus pés no chão, senti o chão frio e duro ali, levantei, coloquei a mão na parede, também dura e fria, olhei a sala escura, com cada detalhe, com cada coisinha em seu lugar, nada de diferente. A luz da cozinha ficava acesa, dando para ver as coisas da sala, mesmo com a luz da sala apagada, né? E aí eu fui caminhando até a porta do quarto da minha mãe e abri a cortina. Também senti o tecido da cortina nas minhas mãos, vi o quarto com toda a riqueza de detalhes, mesmo com a luz do quarto apagada. A luz da cozinha acesa era suficiente para conseguir ver tudo ali. Vi minha mãe deitada, vi o ventilador ligado, ouvi o som do ventilador. O quarto dela estava com um ar mais fresco que a cozinha. Por estar com o ventilador ligado, né? E aí eu senti o frescor do quarto, com a temperatura um pouquinho mais fria. Até isso eu consegui sentir, a temperatura mudando de um ambiente para o outro por causa do ventilador. Vi minha mãe deitada, não vi a sombra e a minha mãe parecia estar bem. Então eu respirei aliviada e disse, graças a Deus ela tá bem. A porta do guarda-roupas, porém, estava aberta e eu decidi acordar a minha mãe. Então, ao mesmo tempo que eu empurrei a porta do guarda-roupas com as minhas 2 mãos para fechá-lo, também senti perfeitamente a porta no tato assim das palmas das mãos e ao mesmo tempo chamei, mãe. O som da porta do guarda-roupa se fechando e o som de eu falando mãe saíram ao mesmo tempo. Eu falei mãe ao mesmo tempo que eu ouvi a porta do guarda-roupas bater se fechando, né? Daí eu fui puxada, como se fosse por um aspirador de pó, rapidamente para minha cama. Foi muito rápido, assim, uma velocidade máxima. Me vi de novo na minha cama, com a paralisia do sono. E pensei, gente, se eu tô na minha cama agora, então quer dizer que eu não cheguei nem a ir de verdade pro quarto da minha mãe? Olha, aí eu desisti de tentar me mexer, me rendi outra vez e outra vez peguei no sono. E aí sim eu acordei só no outro dia. Não falei nada pra ninguém. Naquela época a criança apanhava só de respirar, então eu fiquei calada pra não apanhar. Vi minha mãe andando pela casa, ela estava bem. E se aconteceu algo sobrenatural com ela? Nunca perguntei, nunca vou saber. Mas diante da riqueza de detalhes que foi, né, eu ter me levantado para ir pro quarto dela, assim, tudo mais, eu tenho certeza que eu estive lá. Eu só não sei explicar como que eu fui levada para a cama daquela forma tão rápida. Você saiu do corpo e depois retornou. De lá para cá, são muitos relatos de paralisia do sono, uma pior que a outra. E assim, é constante. Agora vamos para um próximo relato aqui, que é a sombra imitava a minha voz e a da minha mãe. Ela falou que o relato tá longo, mas já tá acabando, tá? Bom, desde esse dia, né, que eu via vultos sempre, acabei me acostumando com as paralisias do sono. Só fazia de tudo para não dormir sozinha em casa, porque eu avisava todo mundo que se me vissem gemendo ali ao dormir, poderiam me acordar, pois eu já estaria acordada, só sem conseguir me mexer. E aí teve uma vez que eu tirei um cochilinho à tarde, enquanto meu irmão estava em casa. Tive a paralisia e gritei, fulano, me ajuda por favor, eu não consigo me mexer. Mas eu falava com muita dificuldade devido à boca não conseguir abrir, sabe? Mas eu colocava força na entonação da voz. Aí dava para entender alguma coisa
Com o tempo você vai criando habilidades para sobreviver nessa situação de paralisia do sono, sabe? E aí meu irmão falou bravo. Menina, se tu tá falando comigo, tu tá acordada. Deixa de frescura e se mexe. Aí eu disse, fulano, me socorra. Não me deixa assim, me ajude, por favor. Eu não tô brincando, isso é muito sério. Então ele disse muito bravo. Ó, eu vou lhe bater com toda a força pra ver se você não se mexe. E eu respondi, pode bater o quanto quiser, contanto que depois você chacoalhe o meu corpo pra eu conseguir me mexer. Tá ótimo. Só me ajuda, por favor, não me deixa assim. E aí, eu ali me esforçando para me mexer, para abrir os olhos, consegui vê-lo abrindo bem a mão e pegando impulso, assim, com um pulo. Foi com toda a força na minha coxa. Eu ouvi o barulho do estralo, do tapão que ele deu na minha perna. Então eu disse, me chacoalhe agora, por favor. E aí ele me chacoalhou, dizendo, olha, é verdade mesmo. Ela nem reagiu ao tapa. Bom, em meio aos vultos e paralisias, outros episódios estranhos começaram a acontecer. A esposa do meu primo, que vou chamar aqui de Cristina, esteve na minha casa, que vivia com a porta aberta, né? Os tempos eram outros. Ela gritou o nome da minha mãe, que vou chamar aqui de Branca. Ela chamou, Branca, Branca. Ela chamou, né? A Cristina chamou e ouviu a Branca responder. Oi, entra. Como a Cristina e a Branca tinham bastante intimidade, ela foi entrando. Foi até o quarto, não viu a Branca. Foi para a cozinha, não viu a Branca. E aí a Cristina perguntou, ô Branca, cadê você? Só que ninguém respondeu. Como a Cristina tinha ouvido a voz da Branca, só faltava ela estar no banheiro, né? Só faltava lá para procurar. Então, Cristina resolveu ir procurar no banheiro para ver se de repente ela, sei lá, passou mal, desmaiou, vai saber, né? Tá lá no banheiro. Foi até lá e se deparou com o banheiro totalmente vazio. E aí ela saiu correndo desesperada de medo. Não tinha ninguém em casa. Em um outro dia, minha melhor amiga veio atrás de mim, na minha casa, e chamou na porta. Fulana. E aí ela escutou a minha voz falando, entra, Priscila. A Priscila também foi no quarto, na cozinha, e da cozinha chamou de novo para ver se eu respondia do banheiro. Ao ver que eu não respondi, saiu correndo, desesperada de medo. Mais uma vez, houve a resposta com voz conhecida, mas não havia ninguém em casa. Em um outro dia, minha tia Gorete e a minha prima Maiara foram me chamar em casa. E só minha tia Gorete ouviu eu respondendo. Oi, tia, já vou. E aí a minha tia e minha prima, acho, né, isso, resolveram esperar, pois a porta nesse dia estava fechada. Aí minha prima falou, tia, vamos embora, fulana não tá em casa. Só que minha tia respondeu, claro que tá, menina, você não ouviu ela pedindo pra gente esperar? Minha prima respondeu que não ouviu. Aí minha tia chamou mais uma vez por mim e a voz respondeu, já vou, tia, espera. Então minha tia olhou para minha prima e falou, eu não disse que ela tá em casa? Ela só pediu para esperar. E a minha prima retrucou. Eu não ouvi a voz da fulana falar nada, não. Nesse momento eu fui chegando da rua e eu vi as duas grudadas ali na porta para ouvir se realmente eu estava indo atender a porta ou não. Pois a voz dizia estar indo atender, mas não havia barulho de movimentação dentro da casa. E aí eu falei, oi tia. Quando a minha tia me viu chegando da rua, arregalou os olhos para mim e disse, ô menina, tu não tá dentro de casa não? E eu respondi, não né tia, olha eu tô aqui. Aí minha prima falou, tá vendo tia, eu não avisei que não era ninguém falando lá dentro? Então eu falei, eu já sei, vocês me chamaram e a minha voz mandou vocês entrarem, não foi isso? Aconteceu o mesmo com a Priscila, minha amiga, e a Cristina também ouviu a voz da minha mãe. Aí a minha tia, muito assustada, falou, a sua voz mandou que eu esperasse que você já estava vindo abrir a porta. E então eu respondi,
Com vocês foi diferente, pois eu mantive a porta fechada para não acontecer com outras pessoas de entrarem e saírem em pânico. Por isso que a voz não mandou vocês entrarem. E sim, esperarem, porque eu mantive a porta fechada desde então. Bom, e desde esse dia, ninguém mais teve coragem de ir na minha casa. E quando iam, que me chamavam, pediam que eu já respondesse e já fosse aparecendo, porque senão eles iam sair voando dali e não iam mais entrar de jeito nenhum sozinhas na minha casa. Olha, foram muitos outros relatos depois disso. Era barulhos de passos se arrastando do lado de fora da casa e dentro da casa também. A casa, por ser do meu avô, acho que ele decidiu vendê-la depois de velhinho. E de um dono passava para o outro. E sempre com os mesmos relatos. Todo mundo relatava essas mesmas coisas, eu acho, né? Bona, desculpa o relato enorme, mas foi necessário. Muito obrigada. Um beijo para você, obrigada. Eu já fico pensando num ponto de dimensões paralelas. É claro que eu vou falar de dimensões paralelas, né? De coisas acontecendo, como os passos ali, pessoas respondendo. Será que eram vocês que realmente estavam vivendo ali, só que em uma dimensão paralela, entendeu? Eram vocês mesmo que respondiam e de repente lá no outro lugar, lá na outra dimensão, o relato delas é de ouvir gente chamando no portão e não tem ninguém, entendeu? Sabe essa falha na Matrix aí de universos paralelos? Por isso os barulhos, a sombra olhando, de repente não materializa tudo ali certinho. A sombra indo pro... Não sei, de repente é alguma coisa acontecendo no Upside Down. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões e se já passaram por situação parecida, envie um relato pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!